falar aqui, amém? Então, acho que alguns que eu estou vendo ali, mas pouquíssimos, Deus vai falar com você de novo. Esdras 1, a partir do versículo 1, mas a gente também vai ler Neemias, capítulo 2, versículo 17 e 18. Se você quiser já deixar esses dois textos engatilhados aí. Quem achou diz amém? Quem vai ler no telão diz glória a Deus. Vamos lá. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que o seu Deus esteja com ele e que suba para Jerusalém, que fica em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o acordem com prata, ajudem com prata, ouro, bens e gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Então se levantaram os chefes de família de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas de todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Agora Neemias 2:17. Então ele disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrarmos dessa vergonha. E lhe declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer essa boa obra. Quem pode dizer um amém por isso aqui? Se puder fechar seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós pedimos nessa noite para que você venha falar aos nossos corações. Em nome de Jesus, nesse momento, eu quero silenciar toda voz externa, quero repreender toda distração, quero repreender toda confusão agora em nome de Jesus. Eu quero declarar, Pai, que o nosso coração, a nossa mente está aberta para ouvir a Sua palavra, Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, nessa noite, para entender a Sua vontade para nós, Senhor, para entender a Sua palavra. Nos dê revelação, nos dê espírito de sabedoria e de revelação nessa noite, Pai, para pleno entendimento da Sua palavra e para recebermos um pouco mais da Sua glória aqui nessa noite, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Sabe, o tema dessa mensagem hoje é: você foi chamado para reconstruir. Muitas vezes na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, mas na nossa vida também, nós vamos entrar em momentos, estações que nós precisamos reconstruir. Seja seu casamento, seja seu chamado, seu ministério, sua vida espiritual, enfim. Não sei qual área que você talvez entrou na sua vida aqui, precisando reconstruir, ou quem sabe você ainda não está num momento como esse, mas todos nós vamos encontrar momentos que nós vamos analisar a nossa vida, olhar ao nosso redor, olhar para dentro de nós mesmos e vamos ver a necessidade de reconstruir. Muitas vezes a gente fala sobre construir, sobre começar algo novo, sobre construir algo novo, mas muitas vezes a gente vai precisar reconstruir aquilo que nós perdemos no meio do caminho, aquilo que nós nos distraímos e deixamos cair, quebrar por algum descuido nosso. E aqui nesse texto, e eu li esses dois textos porque muitas vezes quando a gente fala sobre reconstruir, a gente fala automaticamente sobre Neemias, não é verdade? Sobre os muros, sobre a muralha ali em volta de Jerusalém, é verdade. Mas quando a gente estuda esse texto, a gente precisa entender também que ele é uma história muito completa. E a história que acontece ali em Neemias, ela começa no livro de Esdras. Por isso nós lemos um texto de Esdras e um de Neemias. Na verdade, até estudiosos, historiadores, teólogos, muitos deles até colocam esses dois livros como se fosse um só.
Esdras e Neemias, porque por mais que eles sejam divididos, eles contam uma história só, uma história contínua, que é da reconstrução de Jerusalém. Então, o contexto que a gente acabou de ler aqui, o contexto que eu quero pregar para você, é sobre um povo, o povo de Deus, os israelitas, o povo escolhido por Deus, voltando para Israel, voltando para sua terra, depois de 70 anos de exílio. Não sei se você conhece a história, mas um pouco antes disso, invadem o Império Babilônico, invade Israel, destrói tudo, deixa tudo no chão e leva esse povo exilado para a Babilônia. E ali o povo de Deus vive então 70 anos num lugar que não é sua terra, que não fala a sua língua, que não tem a sua cultura, que não serve ao mesmo Deus. Pensa comigo, 70 anos, a gente está falando de filhos e na verdade muitas vezes de até netos. A gente pode estar falando aqui de uma terceira geração de israelitas. Provavelmente no meio desses 70 anos aqui, do povo que voltou para Israel, que está voltando agora, a maioria deles nunca nem teve contato com a palavra de Deus, nunca teve contato com o Deus de Israel. A maioria deles até cresceu adorando os deuses babilônicos. Então pensa, agora o povo está voltando depois de 70 anos, encontra uma cidade abandonada, uma cidade destruída, uma cidade totalmente em ruínas. O templo foi destruído, os muros foram destruídos, a adoração de Deus não existia mais. Mas Deus, como sempre, Ele não havia desistido do seu povo, nem do plano dele, amém? Isso me ensina tanto, porque às vezes a gente está no momento, olha só gente, 70 anos. Jerusalém era a terra prometida de Deus para Israel. Aquele era o lugar de Deus na terra, aquele era o povo dele. 70 anos longe, 70 anos afastado, com o templo destruído, com as casas destruídas. Muitas pessoas podem pensar, cara, Deus esqueceu deles. Deus se esqueceu do plano dele. Por quê? Porque a gente olha para os nossos olhos naturais, não é verdade? E às vezes você está aqui vivendo uma coisa que está durando mais tempo do que você esperava, está vivendo uma situação pior do que você esperava viver, e aí parece, meu Deus, pastor, Deus esqueceu de mim, parece que a promessa dele não vai se cumprir mais na minha vida, mas agora que depois de 70 anos, o Senhor volta a reconstruir aquilo que um dia ele tinha prometido para o povo dele. Então ele desperta o coração de um rei pagão. Isso é tão forte que quando Deus quer fazer algo na terra, ele move o coração de quem ele quer. Ele levanta quem ele quer. Ele não levanta um rei judeu. Ele não levanta um rei que adora o Senhor. Ele levanta um rei pagão, Ciro, um rei que adora deuses estranhos, deuses pagãos. E esse homem idólatra, esse homem pagão é usado por Deus. Deus usa esse homem para liberar o povo, voltar e reconstruir Jerusalém, reconstruir o que tinha sido destruído. Talvez nessa noite não seja apenas uma história de Israel, mas seja a sua história. Talvez você está aqui hoje, você entrou aqui vivendo os escombros de uma promessa que parece que não tem mais jeito, nos escombros de um casamento que parece que não tem mais jeito. Você se afastou, você se esfriou, você se distanciou do seu chamado e parece que não tem mais como voltar. Escombros de algo que um dia foi bonito, de que um dia foi uma promessa. Como eu falei, relacionamentos que se quebraram, ministério que esfriou, fé que ficou abalada, sonhos que você deixou para trás. Mas hoje, nessa noite, existe um chamado ecoando aqui. Volte e reconstrua. Sabe, levante-se das ruínas emocionais, levante-se das ruínas ministeriais. O Senhor está te chamando para reconstruir nessa noite. Porque Deus não apenas visita as ruínas. Deus não vai só na sua ruína, mas Ele também reconstrói ela. E essa mensagem de hoje, um chamado à reconstrução. E sabe, esse chamado, na verdade, envolve 3 pilares espirituais que a gente vai ver na história aqui do povo de Deus, em Esdras e Neemias, que eu quero falar com você nessa noite. Porque às vezes a gente fala, pastor, eu entendo, eu quero reconstruir algo na minha vida, eu quero começar de novo, eu quero voltar, aquilo que se perdeu, mas como? E é interessante porque quando a gente lê esses 2 livros, essas duas histórias, essa história em geral, a gente vê que existe uma ordem em que o Senhor coloca de prioridade na reconstrução. Então hoje eu quero falar sobre 3 reconstruções que o povo de Deus, ou 3 etapas da reconstrução que o povo de Deus viveu aqui e que eu e você também temos que viver na nossa vida, amém? Em primeiro lugar, o Senhor chamou aquele povo e nos chama nessa noite para reconstruir o altar da presença de Deus, reconstruir o altar de adoração. Esdras 3, versículo 1, se você tiver com sua Bíblia ainda aí,
Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, só nome bonito para você botar no seu filho aí, ó. E seus irmãos, e reedificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem holocaustos sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. Agora pensa comigo, o povo está voltando de um exílio depois de 70 anos. Está tudo destruído, irmão. Está tudo quebrado, está tudo no chão. Naquela época, quando um povo dominava outro, ou quando uma nação entrava em guerra com a outra e vencia essa guerra, tinham duas opções. Ou ele tomava aquele lugar como uma extensão do reino dele, começava a habitar naquele lugar. Ou se não era interesse dele dominar aquela geografia, o que eles faziam? Destruía tudo, matava as pessoas que ali estavam, e as que sobravam levava como escravos. Para quê? Para não ter mais chance daquele povo se reconstruir, se voltar. Então, eles quebraram tudo. 70 anos eles voltam, não tem mais casa. A casa que os ancestrais deles moravam, não tem mais ali. O templo em que eles adoravam não se encontra mais. As lojas, enfim, o que você encontra numa cidade não tinha mais nada. Era pedra, era ruína, era tudo quebrado. Pensa, eu e você voltando para um lugar como esse, qual que seria a nossa prioridade para reconstruir? Talvez alguém falaria que eu reconstruiria primeiro a minha casa, né? Um teto para eu morar. O outro talvez falaria, não, pastor, eu reconstruiria o templo de Deus, a igreja. Todos nós talvez reconstruiríamos alguma coisa, ou teríamos uma ordem de prioridade para reconstruir. Mas a Bíblia vai dizer, eu acho isso sobrenatural, que aquele povo volta para aquele lugar. Ele encontra uma cidade em ruínas, tudo destruído, e a primeira coisa que eles pensam em levantar é o altar da presença de Deus. Eles não pensam em levantar uma casa para conforto, eles não pensam em levantar o templo em si, depois eles reconstruíram, mas em primeiro lugar, eles olharam para aquilo, e o mais importante é, vamos levantar um altar para adorar o Deus dos nossos pais, para adorar o Deus de Israel, que talvez possa estar esquecido por 70 anos, mas essa é a coisa mais importante que nós precisamos fazer. Antes de qualquer estrutura visível, antes de restaurar aquilo que aparecia, porque eu e você, nós somos mestres em querer reconstruir ou querer levantar aquilo que as pessoas enxergam. A primeira coisa que nós pensamos em fazer, em tornar bonito, em reconstruir, é aquilo que as pessoas vão olhar para você e vão enxergar. Por isso que a maioria das vezes, a gente pensa mais em o que as pessoas vão pensar, e a gente pensa como é que a nossa casa está, como é que é a roupa que a gente está vestindo, ou como é que as pessoas vão nos enxergar. Mas o povo aqui está botando uma ordem de prioridade, ó, antes das casas, antes das construções, nós precisamos erguer um altar para o nosso Deus. Antes de qualquer estrutura visível, eles restauraram o lugar invisível, o lugar da presença. E o altar é o centro da vida espiritual. Era ali que o sangue do sacrifício era derramado, era ali que o povo adorava, era ali que se reconhecia o pecado, era ali que a presença de Deus era buscada. E por isso o altar representa hoje a nossa comunhão com Deus. E eu te pergunto, como é que está o altar da presença de Deus na sua vida? Porque talvez por fora está lindo. Talvez as pessoas te olham e parece que está tudo certo. Sua família parece que está tudo certo. Sua vida financeira parece que está tudo certo. Sua casa, tudo aquilo que é visível, as pessoas olham e parece que está tudo certo. Mas eu te pergunto, como é que está a coisa mais importante, que é a sua comunhão com Deus? Que é o altar da presença de Deus na sua vida, que é o altar da intimidade de Deus na sua vida, porque isso nós não conseguimos mostrar aquilo que nós não temos. Às vezes a gente pode até esconder um casamento que você está destruído e você pode estar passando para todo mundo que está tudo bem. A vida financeira, você pode estar destruído, pode estar fingindo que está tudo bem. A vida emocional, você pode estar destruído, você pode tentar manter por um momento que está tudo bem, mas a verdade é que nós não conseguimos espiritualizar ou mostrar uma espiritualidade falsa. E aquele povo ali, então, depois de 70 anos, ergue aquele altar, reconstrói aquele altar. Sabe, não adianta você aqui falar, poxa pastor, eu quero reconstruir meu casamento, eu quero reconstruir meu ministério, quero reconstruir os sonhos, sem antes você reconstruir o altar da adoração. Se antes você voltar para o secreto, sabe por quê? Porque senão você vai construir tudo de novo na força do seu braço e vai cair mais uma vez.
Senão você vai reerguer um casamento de novo com a força do braço, você vai destruir mais uma vez. Senão você vai reconstruir depois mais empresas, um império que seja, e vai cair mais uma vez. Porque se o Senhor não for o centro da sua vida, se o Senhor não for o centro das suas atenções, se o Senhor não for a sua prioridade, irmão, você pode ter certeza, isso não vai durar. Como está o altar da sua vida? Será que você tem buscado a presença de Deus ou apenas os resultados que as pessoas vão ver? E às vezes até buscando o altar de Deus, buscando uma espiritualidade para mostrar para pessoas também que a gente é mais espiritual. Sabe, essa reconstrução aqui do altar desse povo, não foi algo, olha, para mostrar que nós temos, não. O recado que eles estão dizendo é isso aqui, olha, isso aqui é a coisa mais importante que nós temos. A gente pode reconstruir casa, a gente pode reconstruir o império novamente, mas se a gente não tiver o altar, se a gente não tiver a presença de Deus no nosso meio, se a gente não tiver adoração no meio do nosso povo, nada faz sentido. O Senhor tem chamado pessoas nessa noite aqui a reconstruir o altar, reconstruir o lugar de intimidade, reconstruir o lugar da adoração, que você sabe que você perdeu, irmão. Ou melhor, você sabe que você abandonou. Eu amo um texto. Eu sou fascinado nas cartas de Apocalipse para as 7 igrejas, mas uma em especial, para a carta que Jesus escreve, na verdade através de João, Jesus escreve na ilha de Patmos, a carta à igreja de Éfeso. Ele vai falar sobre o primeiro amor e como aquele povo abandonou o primeiro amor. E sabe o que eu amo desse texto? É que parece ser uma coincidência, mas a palavra que Jesus usa, olha, ele não fala, ó, vocês perderam o primeiro amor. Se eu falar assim, Jonathan, você perdeu o primeiro amor, isso implica, você não saber onde está, não é verdade? Se eu falar, perdi meu celular, alguém me ajuda a achar? O que eu estou falando? Que eu não sei onde está. Isso significa perder, não é verdade? Perdi meu celular, é não saber onde ele está. Mas quando Jesus fala, olha, vocês abandonaram, o que ele está falando é, vocês sabem exatamente onde vocês abandonaram. Você sabe exatamente aonde você caiu. Você sabe exatamente o que você deixou de fazer. Você sabe exatamente o que você começou a fazer. Você sabe exatamente as horas de oração que você tinha e que você deixou para trás. Você sabe exatamente a leitura que você tinha da Bíblia diária e você abandonou. Vamos ser sinceros, você que está aqui hoje me ouvindo, talvez esteja frio, espiritualmente falando, talvez deixou esse altar se perder, que esse altar talvez se destruir no meio da sua rotina. Vamos ser sinceros, gente. Você sabe exatamente o que aconteceu. Você sabe exatamente o que você costumava fazer e deixou de fazer. Ou você sabe exatamente o que você começou a fazer, os lugares que você começou a frequentar, as pessoas que você começou a ouvir. Não é verdade? Ah, pastor, do nada, do dia para a noite eu estava frio. Você sabe que não é assim, irmão. Você sabe que você abriu mão. Você sabe que você abriu mão de uma vida de adoração. Você sabe que você abriu mão de uma vida de oração. Você sabe, eu lembro, gente, quando ele fala do primeiro amor, eu não sei você, mas se eu fechar meus olhos aqui e tentar lembrar, eu sei exatamente como era quando eu tive um encontro com Jesus, quando eu entreguei minha vida para Ele. Eu lembro as horas que eu queria gastar na presença dEle. Eu lembro que eu começava a ler a Bíblia, escurecia, eu nem sabia, nem via a hora passando, não é verdade? Que eu adorava, que eu botava louvor. Agora, no meio da rotina, no meio dos afazeres, no meio de um monte de responsabilidade, às vezes quando eu termino o dia, eu nem peguei na Bíblia para ler, eu nem tirei um tempo de oração, e aos poucos o fogo do altar vai apagando. Aos poucos o fogo que estava aceso vai apagando. Sabe, o altar, manter a chama acesa no altar é minha e sua responsabilidade. A Bíblia vai dizer, quando a gente vai olhar lá para o tabernáculo, e a gente vai ver que a Bíblia vai dizer que Deus mandava fogo sobre o altar, amém? É Ele que manda o fogo, é Ele que te encontrou, é Ele que queima o seu coração. Mas a Bíblia vai dizer que os sacerdotes tinham responsabilidade. Sabe qual que era a responsabilidade do sacerdote diária? Tirar as cinzas e colocar lenha todos os dias. O fogo Deus mandava, mas o sacerdote precisava todos os dias ir lá recolher as cinzas. O que é cinza, gente? É um fogo que queimou ontem, que queimou anteontem, que queimou semana passada, mas não queima mais. O que é um cristão que está vivendo nas cinzas? Um cristão que está vivendo de experiência que teve mês passado, no ano passado. Quem conhece um crente assim, ó, não, você tinha que ver o que Deus fazia lá nos nossos acampamentos há 10 anos atrás.
Não, pastor, você tinha que ver a experiência que eu tive com Deus há 5 anos atrás. Não, pastor, você tinha que ver mês passado. Irmão, Deus quer fazer algo novo hoje. Deus quer queimar o altar de adoração hoje. Deus quer queimar hoje. Tudo bem, você pode ter tido uma experiência gloriosa 6 meses atrás, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, mas Deus tem coisas novas para hoje. Mas a gente fica apegado ao velho ali, às cinzas. E a cinza é tão interessante que ela quando, não sei aqui quem já gosta de fazer churrasco, e aí você tem a sua churrasqueira em casa, e ali o carvão vai acabando ali, vai virando cinza, e quando a churrasqueira acumula muitas cinzas, é difícil botar fogo de novo na churrasqueira, não é verdade? Você precisa limpar. Por quê? Porque as cinzas, ela tem, a ciência ali, ela tem o poder de apagar o fogo. Ela não só não acende, como ela apaga, ela abafa o fogo. Por isso aqueles sacerdotes, eles tinham que ir lá, retirar as cinzas e colocar lenha nova. O que é colocar lenha nova? É todo dia lá, ó, entregar adoração a Ele, é leitura da palavra, é tempo de oração, é jejuar. Quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não gasta seu tempo em oração? Talvez não esteja tão na moda, né? Falar isso sobre jejum, mas continua sendo a palavra de Deus, continua sendo bíblico, continua sendo disciplinas espirituais. E o Senhor nos convida a cumprir disciplinas espirituais. Será que você tem feito de Deus o centro de tudo, ou só uma ferramenta para se conquistar as coisas que você quer? Será que você tem feito, porque quando eles vão lá e regam o altar em primeiro lugar, o altar da presença de Deus, o altar da adoração, o que eles estão dizendo é: Senhor, você é a nossa prioridade. Mas muitas vezes a gente não está vivendo como se Ele fosse a nossa prioridade. A gente está usando Ele como um meio para conquistar coisas. Quando você está precisando de alguma coisa, você começa a vir na igreja toda terça, todo domingo, toda terça, domingo. Quando isso se realiza, a primeira coisa que você fazer é parar de vir. Quando você está precisando de fazer algo, aí tu faz jejum, tu faz oração, tu faz campanha. Não é verdade, gente? A gente está precisando de algo. Ah, pastor, estou precisando de uma cura na minha... Beleza, irmão. Você pode orar, você pode buscar. Nesse momento, mas a verdade é que a gente não pode buscar. Deus não pode ser um meio para a gente conquistar coisas. Deus é o fim em si mesmo. Ele é o tudo para nós. Ele é a nossa prioridade. Mas como está o altar na sua vida hoje? Porque se você não reconstruir o que é mais importante, irmão, não adianta tentar reconstruir mais nada. Talvez você está aqui hoje, nessa noite. Você precisa reconstruir o altar. Você precisa voltar para a presença de Deus. Você precisa voltar a adorar. Você precisa voltar a orar. Você precisa voltar a se consagrar. Não sei como é que está a sua vida espiritual. Você sabe. Mas isso é mais importante de todos. Por isso que antes de tudo, antes de reconstruir qualquer coisa, eles reconstroem o altar da presença de Deus. Sem altar não há fogo. E sem a presença não há restauração verdadeira. O Senhor quer reconstruir a sua vida. O Senhor quer reconstruir o seu casamento. O Senhor quer reconstruir o seu chamado. O Senhor quer reconstruir o seu ministério. Mas Ele precisa começar pelo lugar da adoração, o lugar do altar, o lugar da intimidade com Ele. Então, em primeiro lugar, esse povo reconstrói o altar. Mas em segundo lugar, quando a gente vai caminhando um pouco mais em Esdras, a gente vai ver o segundo estágio de reconstrução que esse povo vive. E é a reconstrução do fundamento. Que é a reconstrução da palavra de Deus no meio daquele povo. Como eu falei, 70 anos depois, a maioria daquele povo nem conhecia mais a palavra de Deus, aquele povo nem conhecia as escrituras, aquele povo nem conhecia os mandamentos. Então, depois que o altar foi restaurado, Deus levanta Esdras, que era um escriba, um mestre das escrituras, um homem que tinha compromisso com a palavra. E aí em Esdras 7, versículo 10, vai dizer assim, ó: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ou seja, depois de reconstruir o lugar da presença, agora o Senhor levanta o homem para trazer a palavra de Deus de novo para o povo. E sabe, eu não sei se você já entendeu isso, mas a palavra de Deus, as escrituras, a palavra do nosso Senhor é o fundamento da nossa vida. É impossível reconstruir, é possível construir nada sem o nosso fundamento, que é a palavra de Deus. E esse versículo mostra muito bem uma ordem que nós devemos nos relacionar com a palavra. Em primeiro lugar, a Bíblia vai falar que Esdras buscava a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, eu e você devemos buscar diariamente, buscar entender a palavra.
conhecer a palavra. Sabe, não tem como a gente conhecer a Deus se não for através da palavra dele. Não tem como a gente entender os seus mandamentos sem antes buscar. Nós precisamos buscar, nós precisamos entender, nós precisamos conhecer, nós precisamos gastar tempo com isso. E aí talvez você fala, pastor, mas eu tento ler, não entendo. Cara, continua lendo, continua buscando, continua pedindo ajuda. Sabe, a Bíblia é o único livro na história que você pode ler com o autor do seu lado. Não é verdade? Você lê com o autor junto com você, você pode falar, não entendi isso aqui. Pode pedir ajuda, busca pessoas, seminário, tem um monte de coisa, vai para o seu GC, conversa com um amigo. Hoje em dia tem Google, não é verdade? ChatGPT, enfim, o que você queira usar. Busca conhecimento, busca a palavra, leia livros, busca aquilo que o Senhor está falando. Porque eu gosto sempre de tem pessoas que falam, pastor, eu quero ler a Bíblia toda em 3 meses. Aí lê 25 capítulos por dia. Eu sou fã, gente, às vezes eu falo isso. Eu sou esquisito, às vezes eu estou fazendo devocional, eu leio meio capítulo, e aquilo buga tanto a minha mente, assim, que eu leio meio capítulo naquele dia só, e eu fico ali, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo aqui através dessa palavra? Sabe, eu sei você, mas eu não gosto de ler a palavra de Deus como se fosse mais um livro de ficção, ou que eu vou ler bati hoje, meus 2 capítulos do dia, não, eu leio isso aqui para entender. Eu leio isso aqui para entender qual que é a palavra de Deus, para entender os mandamentos dele, a vontade dele. Mas em segundo lugar, a Bíblia vai dizer que Esdras buscava, mas ele também buscava cumprir a palavra de Deus. Isso talvez seja aqui um ponto que mais pega a gente, porque muitos de nós buscamos, fazemos devocional, compra livro que tem devocional, vai lá, compra, dá check, posta stories que fez o devocional no dia ali, com uma xícarazinha de café, tudo bonitinho no Instagram. Lindo, glória a Deus, que você continue fazendo, mas mais do que isso, nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Esdras vai dizer, buscar, mas também fala sobre cumprir. E aí eu vou para o livro de Tiago, um dos livros mais... Se você não quer apanhar, não lê Tiago, amém? Mas leia, é bom apanhar também. E aí você vai ler o Tiago lá, Tiago vai falar, olha, aquele que ouve, mas não pratica, está vivendo uma religião em vã. Sabe o que é isso? Está vendo uma religião inútil. Tiago está dizendo que se você está vindo no culto, você está ouvindo a palavra, está indo para casa, está fazendo devocional, mas não está cumprindo o que a palavra de Deus diz, você está vivendo uma religião inútil. O que é uma religião inútil, pastor? Uma religião infrutífera, que não dá fruto, que não alcança ninguém, que não traz transformação. Eu não sei você, mas eu não quero viver isso. Eu quero buscar essa palavra, ler todos os dias, mas eu quero ser transformado por isso. Eu quero ser quem a Bíblia diz que eu sou. Eu quero me tornar quem a Bíblia diz que eu sou, porque toda vez que eu leio, eu percebo o quão distante eu estou disso. Eu leio, não sei você, mas às vezes eu fico até com medo de ler. Eu acordo de manhã e falo, meu Deus do céu. Porque eu sei, toda vez que eu abro a minha Bíblia, eu sei que eu vou ser confrontado. Eu sei que eu vou ser esticado a mudar. Eu sei que eu vou ser impulsionado a ser transformado. Só eu, gente. Ou você está lendo a Bíblia todo dia e está se encontrando ali. Se for, ora por mim. Porque toda vez que eu leio a Bíblia, eu encontro quem eu estou muito longe de ser ainda. Eu falo, meu Deus, eu ainda estou muito longe de me parecer com Jesus. Eu então estou muito longe de tomar um tapa e virar outra face. Eu estou ainda muito longe de perdoar 70 vezes 7. Eu estou ainda... Mas eu vejo, porque a Bíblia vai dizer que através, não da nossa força, do nosso braço, mas através do agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós podemos nos transformar. Mas nós precisamos buscar e cumprir. Buscar, ler, mas viver. E por último, a gente vai falar que busque e cumpra, mas também ensine a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. E quantas vezes também a gente está ali buscando, até vivendo de certa forma, mas vivendo um evangelho egoísta que para na nossa vida. E quantas pessoas no seu trabalho, na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, não estão precisando exatamente das palavras de vida que você tem no seu coração? Gente, isso aqui é palavra de vida, é palavra de esperança, é alegria, é amor. Quantas pessoas estão passando por nós, no nosso dia a dia, no meio da nossa rotina, e a gente não compartilha isso? Quantas pessoas estão vivendo do nosso lado deprimidas, perdidas, e nós carregamos dentro de nós exatamente aquilo que elas precisam, mas eu e você precisamos compartilhar.
compartilhar, orar pelas pessoas, falar do amor de Deus. Não sei se vocês passam por isso mais vezes. Tem gente, parece não, né? Deus coloca, você está ali na fila do banco. Quem pega na fila do banco, né? Tem aplicativo e tal, mas enfim. Você está na fila ali do mercado. Aí para ali alguém. Cara, minha vida está muito difícil. Tá? Do nada, quem já passou isso aqui? Meu Deus, é uma guerra atrás da outra. Me conhece? Mas é uma oportunidade que você tem. As pessoas, gente, no mundo hoje está tão carente. Esse mundo está tão abalado, esse mundo está tão deprimido, tão virado da vez, que a pessoa está pedindo socorro aí. Antigamente você tinha que pregar o evangelho, você tinha que parar a pessoa, aí ela não queria ouvir. Agora não, a pessoa para, começa a abrir a vida dela para você, nem te conhece. Meu Deus, problema atrás do outro. E aí, mais uma oportunidade de você pregar o evangelho. Mais uma oportunidade de você falar, olha, eu conheço um homem que me deu uma vida eterna, que me deu alegria de vida, que me deu amor, que me deu esperança. Sabe, eu também vivi assim como você, mas hoje eu tenho vida, eu tenho plenitude. É mais uma oportunidade de pregar o evangelho, então nós precisamos buscar, cumprir, mas falar também, ensinar. A palavra ela não pode ser apenas conhecida por nós, senão a gente vai virar mais um fariseu. Na época de Jesus ali, aqueles fariseus eram exatamente isso. Eram homens que sabiam de cor a palavra. Eram homens que não precisavam nem abrir a Bíblia. Falava aqui, João 8, versículo tal. Mas o que adianta eu saber e não viver? O que adianta eu saber e não transmitir, não compartilhar? Então isso era o fariseu. Era um homem que sabia a Bíblia ali, a Torá lá de cor, de frente e verso, sabia ler tudo, falar tudo, mas não amava o próximo, não vivia aquilo que entendia. A gente não pode ser fariseus nesse tempo. É interessante que quando em Neemias 8 começou a ler a palavra em público, algo muito forte aconteceu. Em primeiro lugar, o povo começou a chorar. E é interessante porque, de novo, a gente está falando de um povo que nem conhecia mais aquela palavra, aquelas escrituras. Então Neemias está começando a compartilhar a palavra, aquele povo começa a chorar. Mas em segundo lugar, quando o povo começa a chorar, entendendo quem era Deus, o povo, a resposta de conhecer a Deus e conhecer a palavra dele era, eles começaram a adorar ao Senhor. Quando eu entendo a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu absorvo a palavra de Deus, minha primeira reação é adorar quem Ele é, porque eu estou percebendo quão glorioso Ele é, quão perfeito Ele é, quão santo Ele é, quão bom Ele é. Então, Esdras começou a compartilhar ali, o povo começou a chorar, e em seguida começou a adorar. Mas é muito interessante, porque eu não vou ler aqui por causa do tempo, mas a Bíblia vai dizer que Esdras tinha preocupação em que um povo compreendesse aquilo que estava sendo lido. Então Esdras não só queria compartilhar aquilo, mas ele queria que eles se compreendessem. E por último a Bíblia vai dizer que eles tiveram plena alegria. O povo se alegrou na presença de Deus. A palavra traz arrependimento. Sim, a palavra de Deus traz arrependimento na nossa vida. Mas a palavra também renova, nos dá esperança. E aí, você talvez pode até ter estrutura, pode ter um altar, mas sem palavra a sua fé não tem direção. E o Senhor está te chamando nessa noite a reconstruir sim o lugar da presença de Deus, mas também entender que sem a palavra de Deus, que sem o fundamento da palavra, nada você consegue construir. Será que você tem vivido pela voz de Deus ou pelas vozes do momento? Será que você tem guiado a sua vida baseado na palavra de Deus ou baseado nas vozes que o mundo dizem? Porque a gente é muito tentado, gente, a viver como o mundo está dizendo. A gente é muito tentado quando a gente vai abrir um negócio, por exemplo, a ouvir qual que são as dicas que o mundo está dando, a economia está dando, não dizendo que você não tem que estudar, mas a Bíblia antes de economia, a Bíblia antes de política, a Bíblia antes disso tudo, ela nos convida a viver por aquilo que ela está dizendo. Porque se a Bíblia está dizendo para a gente fazer algo, por mais que isso não faça sentido, por mais que a gente olhe para o redor e não faça sentido, o Senhor está nos garantindo que essa é a boa, perfeita e agradável vontade dEle para nós. Será que a palavra tem sido o centro da sua vida? Será que isso aqui tem sido de fato o seu GPS, tem sido o seu fundamento? Ou será que tem sido só mais um acessório que você leva para o culto? Será que isso aqui você realmente tem? Você tem essa palavra que você abre e você fala, cara, eu quero me tornar quem ela está dizendo, eu quero viver o que ela está dizendo? Ou será que é só um acessório bonito para você colocar debaixo do braço e vir na terça-feira, no domingo, para você postar do lado da xícarazinha de café,
um devocional bonito. Eu comprei essa Bíblia esse mês. Aí a capa, dessa capa aqui tinha branca, marrom. Aí eu falei pra minha esposa, amor, vou comprar todas, que aí eu vou pra igreja no dia que tá combinando mais com a minha roupa, a Bíblia. E aí eu falei, isso é verdade, né? Mas brincadeira aqui, mas quantas vezes a gente não tá fazendo isso com a palavra? Um enfeite. Aí tá aberta lá no teu carro, um salmo lá aberto no teu carro para trazer proteção, igual virou mandinga isso. A Bíblia aberta lá na tua escrivaninha. Mas você não pega para ler, para compreender, para ser transformado por ela. Sabe, quem reconstrói sem a palavra, constrói em cima da areia. Sabe aquela parábola? Jesus vai contar que dois homens foram construir uma casa. Um construiu em cima da areia e o outro construiu em cima da rocha. Veio vento, tempestade, terremoto. Qual foi a casa que ficou de pé, gente? A que foi construída em cima da rocha. E sabe, construir em cima da rocha, reconstruir nesse caso em cima da rocha, reconstruir baseado, fundamentado na palavra de Deus. Sabe qual é o problema? Que é mais difícil construir na rocha do que na areia. Demanda mais tempo, demanda mais trabalho, demanda mais esforço. Não sei se você já reparou, alguma obra que talvez esteve perto da sua casa, algum prédio que foram construir, aí cercaram aquele prédio lá, aquela área lá, né? 5 anos, não levanta nada. Você tem pessoas, gente, desistiram de fazer a obra. Mas o que está sendo feito ali? O fundamento, né? A fundação ali daquele prédio. E que dura mais tempo, na maioria das obras, do que a própria construção para cima. Porque tá ali, é aquilo ali que vai manter o prédio de pé. E aí ele está escavando. E aí no meio que está escavando, encontra uma pedra, encontra uma rocha. Tem que mudar, tem que fazer cálculo, tem que fazer tudo. Aí parece que quando começa a subir o prédio, do nada, né? Do dia para a noite, fez a obra já. Porque construir em cima da rocha, construir em cima de um fundamento, dá mais trabalho. A gente vai ter que entender que a gente vai crescer para baixo antes de crescer para cima. E o mundo que tem pressa em crescer para mostrar para as pessoas, não entende isso. Porque às vezes a gente vê assim, cara, do nada Deus levantou fulano, né? Do nada que você viu. Tem anos de jejum, de oração, de joelho dobrado, de secreto. Tem anos que Deus está reconstruindo ele no quarto dele. Aí do nada, né, ele está pregando na igreja. Do nada ele está ali cantando, né, tocando guitarra. Do nada ele está dando aula, né, no Revaiar. Do nada ele virou líder de GC. Do nada para você. Mas demorou muito tempo para construir ele na rocha. Descer fundamento. Aí no meio da obra deu errado, aí começa de novo. E é assim, dá mais trabalho. Mas mesmo que demore mais tempo, por mais que demore mais, aí você fala, poxa, por que comigo é mais demorado? Por que comigo é mais difícil? Porque o Senhor está te construindo para baixo primeiro. Mas sabe o que é isso? Porque um dia que quando Ele decidir te mostrar, quando Ele decidir te botar em evidência, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir terremoto, a casa vai continuar de pé, porque foi firmada na rocha. Sabe, o Senhor está te chamando para reconstruir em cima da rocha, não da areia. Para que possa vir tempestade, pode vir um vento forte, mas você vai continuar de pé. Então, em primeiro lugar, aquele povo reconstruiu ali o altar da presença, reconstruiu depois o templo, agora trazem a centralidade da palavra, que é o fundamento de novo. E por último lugar, começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, com Neemias. E muros não são apenas estruturas físicas, eles são também um símbolo espiritual. E Neemias... espiritual, tá vendo? O povo descendo já. E Neemias, depois da restauração do altar, da centralidade da palavra, o povo agora é convocado a reconstruir os muros. E muro representa proteção. Muro representa também separação, identidade. Não sei quem já viu filme antigo aí, série. Eu gostava muito de uma série que era dos Vikings lá. E aí quando eu tava ali construindo uma cidade, construí um muro, porque dentro do muro era a cidade, era a identidade deles. Do lado de fora, qualquer coisa, mas dentro ali, era aquilo que significava a identidade deles, significava o DNA daquela cidade. E mais do que isso, também significa vigilância. Porque sem muros, o inimigo entra a qualquer momento. Para quem já viu um filme como esse também, tem essa série dos Vikings e tal, não sei se alguém já viu. Antes de construir os muros, quando o inimigo vinha para a guerra, lá quando descia do barco, já vinha atacando, ele... pancada já comia, mas aí quando começava a ter muro, aí o inimigo já tinha que fazer um estudo para primeiro derrubar o muro, para depois...
Então, os muros significavam proteção ali também. E na vida espiritual, os muros são nossos limites, são nossas decisões, é a nossa santidade, nosso relacionamento com Deus. E eu te pergunto, será que onde estão as brechas da sua vida? Porque você fala, poxa, pastor, eu estou sendo atacado o tempo todo. Às vezes eu estou bem, do nada eu caio. Às vezes eu estou bem na minha vida espiritual, do nada eu tenho uma recaída. Eu te pergunto, aonde estão as brechas? Onde você está deixando brecha no muro para que o inimigo entre, bagunce, faça o que ele quer? Qual porta que estão abertas para o inimigo? Será que você tem vigiado de fato ou será que você tem relaxado? E o Senhor nesse tempo está convidando a gente a levantar os muros de proteção. E muros significam isso, é santidade, é vigilância, é estar cercado de amigos também que possam te ajudar, é estar cercado de pessoas também que podem te proteger. Porque quando a gente anda sozinho também, a gente fica mais vulnerável. Quando a gente anda sozinho, a gente fica mais vulnerável a qualquer ataque, a qualquer guerra. E hoje, nessa noite, o Senhor não está te convidando apenas a reconstruir, sim, o altar. Reconstruir, sim, essa centralidade da palavra. Mas mais do que isso, Ele também está te convidando a levantar os muros para proteger. Senão você vai reconstruir tudo, vai levantar tudo. E no próximo ataque, na próxima guerra, vai tudo cair de novo. Essa é a noite também de fechar as brechas. Essa é a noite de reconstruir os muros. De reconstruir a proteção. Não basta só reconstruir, Deus está reconstruindo muitas coisas aqui nessa noite, em nome de Jesus. Está reconstruindo casamentos que entraram aqui quebrados, reconstruindo ministérios que entraram aqui apagados, sim, relacionamentos, pessoas que entraram frias, mas mais do que isso, o Senhor também está reconstruindo muros para proteger, para te blindar. Um provérbio também que diz que um homem que não consegue se controlar é como uma cidade sem muros. Esses muros também, reconstruir esses muros, é aprender a ter domínio próprio, aprender a ter autocontrole, porque nós precisamos disso, porque nem todos os dias vão ser perfeitos, nem todos os dias vão ser do jeito que nós planejamos, nem todos os dias vai acontecer tudo exatamente como nós queremos, e é nesse momento que nós precisamos ter domínio próprio, para continuar de pé, para continuar forte, para continuar firmes contra as ciladas do inimigo. Porque quando o inimigo tentar te atacar, quando o inimigo tentar te ferir, você vai ter muros bem estabelecidos, fortes, que vão te proteger. Mas sabe, nessa noite, além de te reconstruir, eu te chamar para reconstruir a sua vida, o Senhor não te chama apenas para isso, para uma reconstrução pessoal, não apenas só para consertar áreas da sua vida pessoal, quebradas da sua vida, mas isso aqui também sobre responder ao mover de Deus, que começa assim em você, mas não termina em você. Em Esdras e Neemias, Deus não apenas reconstruiu o templo, o altar e os muros, Ele reconstruiu o coração de um povo, e levantou homens, mulheres, também como líderes dessa restauração. O Senhor está chamando sim para você reconstruir o seu altar, reconstruir os muros, mas mais do que isso, o Senhor também quer te levantar como um agente de reconstrução. Nas áreas que um dia você sofreu, o Senhor vai te usar também para reconstruir outras pessoas. Talvez seja seu casamento, que você um dia já reconstruiu ou precisa reconstruir, o Senhor também vai te usar para reconstruir outros casamentos. Talvez o Senhor reconstruiu na sua vida emocional, na sua vida sentimental, o Senhor também vai te usar para reconstruir a vida de outras pessoas também. Deus está dizendo hoje, nessa noite, eu quero reconstruir você e depois te usar para reconstruir outros. Porque o mesmo Deus que te reconstrói, o mesmo Deus que reconstrói a sua vida, o mesmo Deus que reconstrói você, também quer te levantar como Neemias, alguém que vê as ruínas, alguém que vai ver as ruínas aí fora, mas não vai se contentar com isso, mas vai, eu vou ser um agente para levantar, eu vou ser um agente para reconstruir. Porque quantas vezes a gente vive uma vida egoísta? Não, pastor, eu quero reconstruir o que é meu. Eu quero reconstruir, não, mas depois está reconstruído, o casamento está de pé, minha vida está de pé, não. Agora o Senhor está te chamando para ser um agente de misericórdia também. Você vai olhar para as pessoas lá fora, vidas que estão em ruínas, pessoas que estão em ruínas, famílias, casamentos, e o Senhor quer te chamar, está te convidando para ser um agente de transformação. Pessoas que oram, que agem, que inspiram, que lideram, que levantam outros. A obra começa em você, mas Deus quer fazer através de você.
Você foi chamado sim para ser restaurado em primeiro lugar, mas depois de ser restaurado, ser resposta. O Senhor está te chamando sim para voltar para a presença, para reconstruir o altar, mas Ele também te convida a trazer outras pessoas para a presença dEle, para ajudar outras pessoas a reconstruírem esse altar. Talvez Deus nessa noite não está querendo só te curar, porque talvez você está aqui hoje. Eu creio que pessoas, eu já vou chegar lá, eu vou orar por isso nessa noite. Eu sei que pessoas precisam ser reconstruídas aqui, mas talvez você me ouviu hoje e fala: pastor, estou ouvindo isso aí, mas parece que não é para mim essa palavra. Pela graça de Deus está tudo bem. Glória a Deus, irmão. Então Deus está te chamando para reconstruir outras pessoas. Está tudo bem no seu casamento? Glória a Deus, irmão, que continue assim, mas que você seja usado também para ajudar outros a reconstruir o casamento deles, através do seu testemunho. Não, pastor, está tudo bem na minha vida espiritual, tá tudo... Então, Deus está contando com você para trazer outras pessoas para a presença dEle. O Senhor quer te usar como um agente, mas talvez você entrou aqui nessa noite no meio desses escombros, no meio dessas ruínas emocionais, ruínas ministeriais, ruínas espirituais, ruínas internas que ninguém vê. Talvez você entrou aqui nessa noite, irmão, só você sabe o que você está passando. Só você sabe como o seu coração está destruído, como o seu casamento está destruído. Talvez você nem abriu para ninguém. Mas o Espírito Santo de Deus é aquele que nos sonda, é aquele que nos conhece. Ele conhece o seu coração mais do que você mesmo. Ele conhece a sua vida mais do que você mesmo. O Espírito de Deus está dizendo nessa noite: volte ao altar, volte para a palavra, levante os muros novamente. Chegou a hora da reconstrução. Sabe o altar? Se o altar da sua vida está apagado, hoje é dia de reacender. Hoje é dia de tirar essas cinzas, colocar lenha para que ele volte a queimar o altar na sua vida. Se a palavra já não queima mais, hoje é dia de voltar, ouvir, de buscar de novamente. Se os muros estão quebrados, se hoje você se encontra aqui vulnerável, desprotegido, hoje é dia de fechar as brechas que estão tentando roubar o seu coração, que estão tentando te ferir. Seu Pai está te chamando nessa noite a um tempo de reconstrução. Sabe, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, irmão. Eu não sei quais problemas você tem passado na sua vida. Mas eu sei de uma coisa: o Deus que reconstrói sonhos, o Deus que reconstrói ministérios, o Deus que reconstrói casamentos está aqui nessa noite. Ele está de braços abertos aqui nessa noite. E Ele só precisa que você entregue para Ele. Nessa noite eu queria te convidar a ficar de pé. Se puder fechar os seus olhos. Queria pedir para ninguém se distrair agora, não se movimentar, não ir embora também. Eu quero orar por você nessa noite. Quero te pedir para você colocar a mão sobre o seu coração, fechar os seus olhos. Sabe, eu não sei como está a sua vida, mas você sabe. Eu não sei quais áreas que você precisa dar alguns passos para trás para reconstruir, mas você sabe. Tantas áreas da sua vida que você estava tentando viver por aparência, que você estava tentando mostrar para todo mundo que estava bem, que estava tudo certo, mas você sabe, irmão, nas ruínas que o seu coração se encontra nessa noite. Talvez você esteja no meio de ruínas, ou talvez até já passou disso. Talvez você se encontre no meio de um vale de ossos secos. Sabe, nessa noite, não importa se é ruína, se é um vale de ossos secos, não importa se não tem mais vida, nós estamos aqui profetizando que aquilo que estava morto, que aquilo que estava apagado, que aquilo que estava quebrado vai voltar nessa noite. O Senhor vai voltar a ter forma, o Senhor vai reconstruir. Ele só precisa que você entregue a Ele, Ele só precisa que você abra o seu coração e entregue tudo a Ele. Por isso, nessa noite, de olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, nós vamos cantar uma canção aqui. Enquanto nós cantamos isso, faça uma oração com o seu Pai. Faça: Senhor, entrego a minha vida para Ti nessa noite. Eu entrego o meu casamento, eu entrego o meu chamado, eu entrego o meu ministério. Eu entendi nessa noite, Senhor, que não adianta eu tentar reconstruir nada se não começar pela presença, se não começar pelo altar de intimidade, pelo lugar da adoração. O Senhor nessa noite está te convidando. Filhos e filhas que estavam longe, que estavam distantes, que estavam frios, ou que estavam dentro da igreja, mas emocionalmente feridos, destruídos,
com chamado esquecido, com propósito abandonado. O Senhor está te chamando. É um tempo de reconstrução. Nessa noite, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração, faça essa oração para o seu Pai. Enquanto nós